Olá, professores, profissionais da educação e demais telespectadores, sejam todos bem-vindos ao mini curso prático de utilização do 2Vox em sala de aula por professores de alunos com deficiência visual. Eu sou o professor Cristiano Marins Moreira e será um grande prazer estar com vocês nesse mini curso que será dividido em 5 módulos. Agora vamos falar especificamente do utilitário de edição de textos, o EdVox. O EdVox foi criado para que os usuários do sistema 2Vox pudessem criar seus textos, elaborar escritos pequenos ou longos, bem como lê-los posteriormente. Dessa maneira, o EdVox, apesar de suas limitações, atende com êxito o processo de criação, leitura, correção e formatação textual. Através da utilização de menus bastante intuitivos, os seus usuários conseguem identificar todas as ferramentas disponibilizadas neste editor. Para seu acionamento, na tela inicial do 2Vox, basta pressionar a tecla E. EdVox. Qual o nome do arquivo? Vamos falar agora dos comandos básicos. O EdVox possui muitos comandos. No entanto, trataremos agora dos seus principais, ou seja, aqueles que permitem a utilização do programa em quase sua totalidade, sendo, inclusive, comandos necessários para a descoberta de outros. O primeiro deles é um comando de leitura, o F1. Ele realiza a leitura palavra por palavra. Conto, inédito, vírgula, Victor, Gildice, brinca. F2. Ele é utilizado para salvar o arquivo. Arquivo gravado. F3. Encerra o EdVox. Quer salvar o arquivo, sim ou não? F4. Ativa e desativa a soletragem. Soletragem desligada. F5. Busca uma palavra específica no texto. Qual texto? V-I-C-T-O-R. Texto encontrado. Victor Gildice, vírgula, morto no ano passado, vírgula, escreveu A Volta de Eudora. F6. Substitui uma palavra por outra no texto. Qual texto? T-A-N-S-O-R-M-A-R. Informe o novo texto. M-U-D-A-R. T para todo texto ou B para bloco? T. Texto trocado. F7. Remove uma linha inteira do texto. Linha removida. F8. Informa as horas. 22 horas, 20 minutos. F9 é uma das teclas mais importantes, porque ela abre o menu principal do EdVox. Qual comando? C. Comandos de cursor. L. Linha. P. Procura de textos. M. Margem. A. Arquivos. B. Blocos de linhas. F. Acionamento da fala. I. Instalação. E. Letras especiais. W. Tratamento Word. F10. Aciona o ajuste de margens. Informe a margem esquerda. Informe a margem direita. Margem acionada. F11. Ativa e desativa o dicionário. Dicionário ativado. Dicionário desativado. Com a seta para a direita, nós podemos soletrar a palavra para a direita. P-O-R-T-E-R-M-O-S. Com a seta para a esquerda, podemos soletrar a palavra para a esquerda.
I, U, M, A, T, I, L, I, C, A, F. Com a seta para cima, movimentamos o cursor, fazendo com que seja acionada a leitura total daquela linha. Sobre as vantagens de se utilizar este sistema. Seta para baixo. Movimenta o cursor para baixo, fazendo com que seja realizada a leitura total daquela linha. Embora muitos cegos não o utilizem por achá-lo obsoleto, ele ainda. Ctrl mais a tecla B, a tecla I, marca o início de um bloco. Comando de bloco. I, Início do bloco. Ctrl mais a tecla B, a tecla F, marca o fim do bloco. Comando de bloco. F. Fim do bloco. ESC encerra o programa Edvox. Confirma a saída, sim ou não. S. Fim do Edvox. Vamos agora editar um texto. Com o DOSVox em sua tela inicial, vamos teclar a tecla E para abrir o Edvox. E. Edvox. Qual o nome do arquivo? Após o início do Edvox, temos duas opções: criar um arquivo novo ou abrir um arquivo já existente. Para criar um arquivo novo, basta digitar o nome após ser solicitado. Edvox. Qual o nome do arquivo? A R, Q, U, I, V, O, N O, V, O. Arquivo novo. Para abrir um arquivo, digitamos o nome do arquivo já existente. T, E, S, E. Apertando a tecla Enter após cada uma das opções escolhidas. Arquivo carregado. Eu tenho certeza que a escola é o Quanto à teclagem, vale destacar que ela é comum, ou seja, não apresenta nenhuma diferença daquela teclagem já utilizada nos programas de edição de textos já conhecidos, como por exemplo o Word. A T, E, C, E, A, G, M. E, E, L, H, N, E, A, O, S, P, R, O, G, R. Pressionando a tecla Tab, iniciamos parágrafos, bem como o Enter faz com que seja o cursor direcionado para uma linha nova. Linha nova. Em relação à teclagem, vale dizer uma coisa muito interessante. O programa conta com uma ferramenta chamada Testar o Teclado. Então, caso o nosso aluno não seja capaz de utilizar o computador por não conhecer a posição das teclas, este aplicativo, Testar o Teclado, fará com que ele seja capaz de identificar toda a posição das teclas no seu teclado. Retornando à questão da edição, após digitar um texto, seja pequeno ou longo, para salvar o arquivo, como já dito, pressiona-se a tecla F2 e posteriormente o ESC para encerrar o programa. Arquivo gravado. Confirma a saída, sim ou não. S. Fim do Edvox. Optando por abrir um arquivo já existente, é necessário fazer a sua leitura, que pode ser feita pela soletragem, movimentando as setas para a direita ou para a esquerda. A, R, T, I, C, U, L, L, U, C, I, T, R, A. Pode-se ler palavra por palavra, pressionando a tecla F1. Embora muitos cegos não o utilizem por achar lo obsoleto. Pode-se ler também linha por linha, movimentando o cursor para cima ou para baixo. Windows com leitores de tela tais como em NVDA particularmente acho. Windows com leitores de tela tais como em NVDA não é capaz de realizar algumas bem como ler o texto em sua totalidade, combinando as teclas Alt
F1. Não é capaz de realizar algumas operações mais complexas. Utilizando a combinação Ctrl F4, abrimos o painel de controle do Edvox, onde conseguimos controlar a velocidade da fala, a pontuação a ser utilizada, bem como outro tipo de sintetizador. Painel de configuração, velocidade, 0, Enter insere linha, Sim. quebrar linhas, margem direita, Sim. falar pontuação, fala automática, condicionário, corrigir tudo, modo formatação, com SAP, tipo SAP, número SAP, 1, velocidade SAP, tonalidade SAP, 0, aguarde configurando, ok. O Edvox também conta com uma ferramenta de correção ortográfica. Esse verificador contribui para que os seus usuários escrevam de forma correta, impedindo assim que seus textos possuam erros ortográficos. Podemos executar essa verificação de duas formas. Ao pressionar a tecla F11, ativaremos o dicionário. Dicionário ativado. Assim, toda vez que escrevermos uma palavra incorretamente, será emitido um som característico, indicador de erro ortográfico. Para corrigi-lo, podemos pressionar o backspace ou então combinar as teclas Ctrl W e escolher a palavra correta dentre o quadro que será mostrado. Caps R O F E C O R. Use as setas para alternativas. professor, professor, Além dessa opção, podemos proceder com uma verificação ortográfica em todo o texto. Para isso, inicialmente, precisamos marcar todo o bloco verificação ortográfica será realizada. Comando de bloco. I Início do bloco. Comando de bloco. F Fim do bloco. Em seguida, pressionamos a tecla F9, depois a letra B, depois a tecla V. Qual comando? B Qual opção? V Após escolher a verificação ortográfica, será apresentada todas as palavras escritas incorretamente, as quais serão sinalizadas com a presença do hashtag posicionado à frente da palavra incorreta, conforme segue no quadro. Independente da opção escolhida, o importante é fazer com que o texto esteja livre dos erros ortográficos. O Edvox, assim como os programas de edição de texto para videntes, também oferece uma opção de formatação do que foi digitado. No entanto, aqui, essa opção é chamada de embelezamento, que pode ser encontrada no menu principal do Edvox, após pressionar a tecla F9. No menu principal do Edvox, devemos pressionar a opção Blocos de linha e depois embelezar o bloco. B. Blocos de linhas. Qual opção? I. Início do bloco. E. Embeleza o bloco. As principais formas de embelezamento do texto no Edvox são Centra Bloco. Essa opção faz com que o texto fique centralizado, ou seja, com a mesma quantidade de espaços vazios antes e depois dele. C. Centra bloco. Bloco centrado. Acerta margem. Essa opção faz com que o texto fique organizado em suas margens, mas sem o alinhamento perfeito. M. Acerta margens. Bloco margeado.
alinha com as margens. Essa opção faz com que o texto fique simetricamente organizado, tanto na margem esquerda quanto direita. A. Alinha com as margens. Bloco alinhado. Tabula pela esquerda. Essa opção faz com que seja possível escolher em que coluna se quer que o texto comece. T. Tabula pela esquerda o bloco. Bloco. Informe a coluna da esquerda. 1, Bloco tabulado. Indenta o bloco. Essa opção faz com que possamos recuar o texto, escolhendo o tamanho do recuo. I. Indenta o bloco. Número de colunas a indentar. 2, Bloco alinhado.